Às vezes, quando você está numa tempestade, você precisa de alguém para gritar para você e dizer: Ei! Você vai sobreviver a isso! Como você sabe? Porque Jesus disse que nós vamos chegar do outro lado. Então você não pode morrer nisso. Você tem que passar por isso. Isso é o que eu vim dizer. Eu preguei tantos sermões sobre essa tempestade. E eu disse a tantas pessoas que elas podem sobreviver ao que elas estão passando. Mas tem algo mais importante do que você sobreviverá. A melhor pergunta a se fazer é: por que você sobreviveu à tempestade? Você já parou para pensar em quantas coisas o inimigo fez no início de sua vida para tentar te impedir de ter um relacionamento com Deus? Lembre-se, isso é Marcos 4, não Marcos 5. Esse homem ainda nem viu Jesus, mas tem uma tempestade que é enviada ao Mar da Galileia para impedir que Jesus chegue até ele. Eu sei. Como você sabe que o diabo começou a tempestade, talvez tenha sido apenas mudança climática. Porque diz que Jesus repreendeu o vento e as ondas. Jesus não repreende elementos naturais, ele repreende demônios. A mesma opressão demoníaca que estava oprimindo aquele homem estava naquele mar, tentando impedir Jesus de chegar àquele homem. Você estava na lista do diabo antes de você nascer. Havia coisas na sua linhagem familiar que estavam acontecendo antes de você nascer, que foram projetadas para evitar que você estivesse na igreja neste momento hoje. Toque em alguém e diga: você deve ser importante, porque apesar de todas as tempestades que tinham seu nome escrito, apesar de todos os ventos e ondas e as forças do furacão, apesar de cada ataque, veja só você na igreja, olhe para você batendo palmas, olhe para você anotando tudo, olhe para você louvando a Deus, olhe para você acreditando num dia melhor, veja como você conseguiu, você deve ser importante, você sobreviveu! Sabe como eu sei que você é importante? É preciso ousadia para dar o nome de um sermão, você deve ser importante. Eu sei que é preciso ousadia para isso, mas eu sei disso não por causa do carro que você dirige. Não por causa da casa que você mora. Não porque eu pesquisei quantos seguidores do Instagram você tem. Eu sei que você é importante por causa da sua tempestade. O tamanho da sua tempestade me diz algo sobre a sua importância. O tamanho da sua tempestade me faz saber a importância da sua missão. O diabo não começa uma tempestade por alguém que não o ameaça. Se você está passando por uma tempestade, há algo tão grande do outro lado. E se você soubesse... Cumprimente 3 pessoas e diga: você deve ser importante. Aquele demônio enjoado tem bufado e soprado e ele achou que iria explodir sua casa, mas a tribulação só serviu para provar a sua fundação. Vamos lá, minha casa está na rocha. Sabe, eu fiquei confuso por muito tempo. Eu achava que a tempestade era porque Deus tinha me abandonado, sabe? Mas nessa passagem, a tempestade significa que Ele estava a caminho. Você ouviu o que eu disse? Se você está passando por uma tempestade agora, ou se uma tempestade te atingir na quinta-feira de manhã, eu quero que você saiba que a tempestade é um sinal de que a graça está a caminho. A Bíblia diz que a tempestade surgiu de repente. No momento em que Jesus começou a ir na direção do homem, veio uma tempestade. Não porque Deus não estava com ele, mas precisamente porque ele estava indo na direção dele. Ok. Então, se é verdade, se o que eu disse é verdade, que há uma tempestade que prova, ninguém ataca
o que não é valioso. Eu garanto que se eu fosse jogar basquete hoje, o LeBron não me bloquearia. Eu garanto que eles me deixariam correr por toda aquela quadra e fazer o que eu quisesse fazer. Eles me dariam a bola com prazer. Você só bloqueia. Por que você bloquearia alguém que não teria condição de marcar? Eu sei que você é importante. Quando eu preparei essa mensagem, eu pensei, ninguém vai entender essa mensagem, porque eles vão fazer assim. Quando eu chegar a um homem chamado Legião e disser que ele vivia entre os túmulos se cortando com pedras, eles vão se desassociar disso e dizer, bem, eu tenho alguns problemas, mas não tô tão mal. Quando ele diz meu nome é Legião, o povo vai recuar disso e se desassociar do texto e dizer, bem, eu sou como os discípulos passando pela tempestade, mas não sou como o homem chamado Legião. Sério? Você tem certeza disso? Diz que ele vivia entre os túmulos. Então você não vai a lugares mortos. Tem certeza? Tem certeza que não é você? Alguém em algum lugar aqui pode ter uma demonstração diferente, mas é a mesma dinâmica. Diz que tentavam acorrentá-lo e que ele quebrava as correntes e não conseguiam mais segurá-lo e ele se machucava. Quer dizer que não há nenhuma área na sua vida que está fora de controle? Eu comecei a estudar o texto pensando que eu era como Jesus. E a quem eu vou ajudar? E quanto mais eu estudava, eu pensava, talvez haja uma legião em mim. Eu não estou falando de possessão demoníaca, mas sim de opressão. Eu tenho minhas próprias correntes. Vou contar o maior segredo que Deus já me mostrou sobre vocês. Sim, vocês. Ele me disse que todos vocês são doidos. História verdadeira. Eu estava preparando para pregar uma vez a partir da minha própria disfunção. Eu estava envergonhado de fazer isso porque eu achava que todo mundo que iria ouvir a pregação estava bem e porque você vai ouvir um pregador que é mais doido do que você. E foi muito interessante para mim o caminho que eu fiz nesses 2 anos que eu estava aprendendo essa lição, vendo milionários que eram miseráveis. Eu entendi que o diabo não verifica seu patrimônio líquido antes de tentar destruir sua casa. E eu vi pessoas realmente lindas e cheirosas. Membros de clubes de campo e coisas assim, que dirigem carros ecológicos e comem humus. Surtando com medicação contra a depressão. Quando eu descobri que todos vocês são doidos, eu não fiquei mais intimidado por pregar esta Bíblia, como ela realmente é. Quando eu entendi que você poderia estar fora de controle com seus gastos, sua alimentação, sua sexualidade, se eu continuasse a falar, eu limparia todo esse lugar da autojustiça. Não ia restar mais nenhum espírito fariseu para ouvir este sermão se eu continuasse. Me desafia a fazer isso. Eu vou dar nome a todos os demônios deste lugar. Porque se eu parasse de falar sobre as coisas que você não pode ver, então eu passaria para as fofocas. Alguns de vocês não param de falar das pessoas. Você é tão feio. Eu te falei. Eu te avisei. Eu te avisei.